Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso. E essa aula inicial é justamente para poder trazer aqui alguns conceitos importantes sobre o que é a aromaterapia. Afinal de contas, daqui para frente, a gente vai falar muito sobre óleos essenciais, muito sobre como usar os óleos essenciais para seu benefício físico e emocional. E a gente vai também entender agora um pouquinho sobre alguns conceitos de o que é a aromaterapia. Vamos lá? Bom, a aromaterapia nada mais é do que o uso dos óleos essenciais com fins terapêuticos. A aromaterapia vem de terapia com aromas. Aromas vindos dos óleos essenciais, aromas naturais vindo do uso dos óleos essenciais. Então, você pode usar a aromaterapia para você cuidar, aliviar vários desconfortos de forma holística. Porque quando a gente pensa num desconforto, vou dar um exemplo, uma dor de cabeça, ela pode vir de uma origem digestiva, que pode ter como origem o nosso emocional, o nosso estresse. Quantas pessoas a gente conhece, e às vezes até a gente mesmo, que quando fica muito estressado, esse estresse faz com que a digestão fique meio parada, o sistema, o trato ali digestório não funciona muito bem e, como consequência, vem aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca fortíssima, que remédio nenhum dá conta, porque não é dor de cabeça, é enxaqueca de fundo digestivo. E tá lá o gatilho emocional para começar esse vulco-vulco de sintomas físicos. Então, na aromaterapia, o que a gente pode fazer? Ajudar, por exemplo, na questão do estresse. E com isso, suavizar os impactos no sistema digestório e com isso, suavizar os impactos que a gente teria aí de consequência disso. Isso é você cuidar de si de forma holística e poder atuar na prevenção com a aromaterapia. Primeira vez que esse termo foi usado foi em 1937 por René Maurice Gattefossé. Só para a gente conhecer um pouquinho mais quem era esse tal desse René Maurice. O pai dele tinha uma empresa que fazia alguns óleos essenciais, isso lá em 1880. Com o objetivo de produção de perfumes. Então, ele produzia matéria-prima para perfumaria, em 1880. Daí, em 1907, o pai dele resolveu se aposentar. René começa a entrar um pouco mais de frente e resolve começar a estudar um pouco mais sobre as propriedades daqueles tais óleos que eram produzidos. E ele começa pela lavanda, nossa querida lavanda. E logo na sequência, então, ele funda um jornal, o Jornal da Perfumaria Moderna, e ele começa a colocar ali informações sobre o óleo essencial de lavanda. E até então não se tinha o termo aromaterapia. Quando foi lá em 1937, René Maurice, então, trouxe esse termo para que a gente pudesse começar a falar justamente dessa modalidade terapêutica, digamos assim, com o uso dos óleos essenciais e suas propriedades terapêuticas, certo? E uma coisa que, assim, muita gente acha que a aromaterapia é uma coisa moderna, óleo essencial é uma coisa moderna, foi descoberta agora, mas a gente tem indícios de Hipócrates utilizando óleos essenciais, utilizando os aromas para cuidado físico e emocional. E a gente está falando lá de 3.500 a.C., ou seja, de moderno isso aqui não tem nada. Muita gente pergunta como que surgiram os óleos essenciais. E uma teoria, não se sabe ao certo, mas uma teoria é de quando as plantas emergiram, porque quando a Terra se formou e começaram a aparecer as primeiras formas vivas, todas elas eram aquáticas, ficavam debaixo da água, certo? E em algum momento da evolução, teve aí a imersão, então saiu da água, né, animais, saíram da água plantas, e quando elas saíram, elas precisaram
de um sistema imunológico diferenciado. Sistema imunológico, assim, entre aspas, né? Porque elas precisavam se proteger contra os danos causados pelo sol, que antes não era uma preocupação, contra micróbios que não existiam ali naquele meio aquoso, parasitas, extremos de temperatura, danos nas folhas. Tudo isso era algo que não existia no meio aquoso, então foram sobrevivendo as plantas que tinham capacidade de se defender, de se regenerar e assim por diante, certo? E uma coisa interessante é que também sobreviveram as plantas que tinham a capacidade de quê? De se reproduzir, de ir para outros lugares com a polinização. Então, a gente vai ver que alguns óleos essenciais são responsáveis por atrair os bichinhos que vão ajudar na polinização. Gente, os óleos essenciais surgiram como esse sistema imunológico e de suporte para as plantas. E da mesma forma que eles atuam dessa forma para as plantas, a gente consegue se apropriar de muitas propriedades terapêuticas a partir do uso dos óleos essenciais na aromaterapia. E o que são, então, esses tais óleos essenciais, né? Bom, são substâncias naturais que são criadas pelas plantas, estão dentro ali das plantas, né? São moléculas aromáticas que dão às plantas seus aromas distintos. É um conjunto ali de moléculas bem pequenininhas e leves que podem ser extraídas por destilação ou prensadas a frio. Isso na maioria das vezes. Tem alguns outros que são por euflourage, que você faz por solvente, mas a grande maioria dos óleos essenciais é por destilação ou por prensagem, certo? E essas moléculas, elas quimicamente são chamadas, elas representam grupos que são alcoóis, fenóis, terpenos. Um óleo essencial normalmente é composto de vários de cada um desses grupamentos. Não tem só um álcool, pode ter um álcool e um terpeno. E a gente, a partir dessas moléculas, que são classificadas quimicamente, mas são naturais. A gente, às vezes, quando usa a palavra química, fica parecendo que é algo artificial, mas de artificial e sintético não tem nada, ok? É tudo natural. Mas nosso corpo, toda a natureza, somos o quê? Moléculas químicas, uma junção de vários tipos de moléculas diferentes. Então, os óleos essenciais, eles são substâncias solúveis em óleo e não em água. Mas atenção que um óleo essencial não é oleoso. Um óleo essencial puro, a gente põe na nossa mão e ele evapora. E quando ele evapora, ele não deixa nenhum resíduo na nossa mão. Mas acabou ganhando esse nome. Por quê? Porque ele não se dissolve em água, ok? Então, se eu estiver falando de dissolver, não vale fazer na água, ok? E são substâncias altamente concentradas e, como eu disse, têm sido utilizadas já há milhares de anos e atualmente são estudadas por seus benefícios para a saúde. Então, aquele conhecimento empírico que a gente tinha passado de geração para geração do uso de determinada planta, de determinado óleo essencial para determinado desconforto, hoje muitos estão sendo estudados para que a gente tenha comprovação científica da propriedade terapêutica que faz aquele bem lá que a gente está buscando, ok? Então, lembra que eu falei que na maioria são extraídos por destilação e por prensagem a frio? Deixa eu só fazer uma pincelada aqui um pouquinho melhor de como é que é este processo, né? A destilação, que é extremamente comum da gente encontrar, são aqueles óleos essenciais que vêm de folhas, de troncos, de sementes. E como é que você faz, né? Você coloca tudo dentro de um tamborzão lá. E aí você tem um outro lugar, que é uma caldeira, onde você vai fazer a ebulição da água. Aquele vapor vai passar naquela caldeira onde está aquela planta, né? Aquelas partes das plantas. E na medida em que ele passa por aquele material, vai soltando as moléculas, as gotículas de óleos essenciais que estão ali naquele material orgânico. Essa molécula, os óleos essenciais, as gotículas de óleos essenciais
junto com o vapor d'água, são levados ali para uma serpentina, para um terceiro local, onde aquilo ali vai ser minimamente resfriado e você vai ter uma separação. Como o óleo essencial não se dissolve na água, você vai ter uma separação, um líquido que vai ficar separado, óleo essencial e água. E aí você extrai a água e vai manter só o óleo essencial. Purinho, purinho, purinho. Já a prensagem a frio, ela é muito utilizada para óleos essenciais que vêm de cascas de frutas cítricas, bergamota, laranja, limão, tangerina, grapefruit, que é a toranja, né? Todos esses cítricos, a gente descasca e enfia a casca lá no processo de prensagem a frio, para tirar aquele suminho que é o nosso óleo, onde está o nosso óleo essencial, beleza? Bom, eu comentei que a maioria é feita por destilação a vapor ou por prensagem a frio, mas a gente também tem, como eu comentei, a extração por solvente, que rende mais que a destilação, mas pode haver contaminação por parte do solvente. Então, um óleo essencial que é extraído por solvente, por exemplo, dificilmente vai poder ser ingerido. Ou um óleo essencial extraído por solvente é um óleo essencial que, dependendo da forma como for feita essa extração, vai ter um pequeno grau de substâncias contaminantes ali. Não significa que vai te fazer mal, mas significa que não é totalmente puro aquele óleo essencial. Um exemplo são rosa, jasmim e neroli. Neroli é a flor da laranjeira, né? É aquela flor, são tanto rosa quanto jasmim quanto a flor da laranjeira são extremamente sensíveis, são com pétalas muito fininhas e por isso é muito difícil você conseguir fazer por destilação a vapor, porque essa destilação a vapor pode machucar, macular as flores e com isso interferir aí nas propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, que é uma coisa que a gente não quer. Se a gente for parar para pensar sobre o uso dos óleos essenciais, eu comentei, né, que são usados há milhares de anos. A gente tem lá registros de Hipócrates utilizando em 3500 a.C., mas eu trouxe aqui uma breve cronologia para a gente tentar entender um pouquinho o que é isso dos óleos essenciais, esse uso aí, aromaterapia no mundo humano. Então, a gente tem lá de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, já algumas receitas de perfumes dos sumérios, com placas de argila, né? Eles anotando nas placas de argila receitas de perfumes. E no caso desses perfumes, eles usavam o quê? Óleos essenciais para poder fazer os perfumes, certo? Em 2.500 anos antes de Cristo, a gente tem lá um registro do imperador chinês Xianlong, que identifica usos medicinais para mais de 200, 300 plantas. Não é à toa que na China a gente tem a cultura do uso da planta medicinal tão forte, tão arraigado, porque lá eles têm muito essa cultura de passar de geração para geração. E olha aí, quantas gerações desde 2.500 anos antes de Cristo que estão aí estudando e efetivamente aplicando os conhecimentos do uso medicinal de plantas, né? Em 1550 a.C., a gente tem aí um papiro onde é escrito detalhado como é que antigos egípcios usavam o olíbano e alguns outros compostos aromáticos por propriedades, né, para propósitos religiosos e curas de doenças. Então, não é à toa, né, que 1.000 anos depois, quando veio Cristo, ele recebeu de presente mirra e olíbano. Bom, seguindo. Lá em 800 a.C., mais ou menos, a gente tem registros de médicos gregos usando plantas aromáticas para efeitos medicinais, acreditando que eram intervenções divinas quando a gente usava a natureza, mas a gente sabe que hoje são os óleos essenciais daquelas plantas aromáticas que estavam fazendo os efeitos positivos que eles estavam buscando. E a gente tem ainda um pouquinho antes, né, um pouquinho depois, no caso, mais próximo aí do nascimento de Cristo, Hipócrates fazendo fumigação de Atenas, usando essências aromáticas, muitas vezes a lavanda, Dioscórides publicando um texto sobre medicina
medicina herbal e usos medicinais de diversas plantas. Então, vocês vejam que as propriedades medicinais das plantas são registradas século após século pelos seus usos, pelos seus benefícios na nossa saúde. E aí, já chegando aqui pós-Cristo, a gente tem Romanos usando os óleos essenciais para perfumar banho, casa, corpo. A gente tem o filósofo e médico persa, que ele é reconhecido por sua intervenção no processo de destilação a vapor. Então, ali em 1000 depois de Cristo, a gente começa a realmente ter a forma do óleo essencial a partir da destilação a vapor, para depois a gente ter aí o químico, né, René Maurice Gattefossé, como a gente já conversou, publicando aí um aromaterapia, né, que enfatizava, mais uma vez, o valor terapêutico dos óleos essenciais, agora já em formato de óleos essenciais extraídos das plantas aromáticas através da destilação a vapor. Então, vocês vejam que são muitos os registros que a gente tem. A aromaterapia, é claro que ela foi evoluindo até em função da tecnologia aplicada, né? Quando veio a destilação a vapor, a gente pode ter somente o óleo essencial, mas antes disso as plantas aromáticas eram utilizadas e tinham sua propriedade terapêutica já sendo comprovada e estudada. E por conta disso foram se derivando diversas escolas de aromaterapia. Então você tem a escola francesa, que inclusive é a escola que eu sigo, apesar da gente não falar de uso interno aqui nesse curso, né, de forma mais ampla, mas a escola francesa é a escola que eu sigo, que pressupõe o uso aromático, tópico e interno. Vamos falar dessas três formas de uso, né? Que tem como base os estudos, o livro publicado ali por René Maurice Gattefossé e também por todas as práticas que foram vistas sendo utilizadas na Segunda Guerra Mundial pelo médico Jean Valnet, que, né, na Segunda Guerra Mundial, escassez de remédio, como é que ele ia cuidar daqueles enfermos? E ele passou a utilizar os óleos essenciais e teve registros muito bons. Diz que salvou a vida de muitos enfermos da Segunda Guerra Mundial com o uso dos óleos essenciais, certo? A gente tem a escola inglesa, né, que é o que a gente vê na maioria dos aromaterapeutas aqui do Brasil, pelo menos, que é o uso, que propõe o uso aromático e tópico. Ele se baseia muito num livro de Marguerite Maury, com o uso cosmético dos óleos essenciais, que foi publicado lá nos anos 70, certo? E a gente tem a escola alemã, que é uma escola mais tradicional, mais antiga, de uma época que vinham apenas comprovações científicas de uso aromático, com uso aromático, e por isso ela se baseia apenas no uso aromático. Ela é bem mais restrita nessa questão. Mas a gente veio evoluindo muito e hoje em dia a gente tem muitas outras comprovações científicas dos benefícios tópicos, por exemplo, e do benefício interno também. Vamos ver então essas três formas de usar os óleos essenciais: aromático, tópico e um pouquinho sobre o interno, assim, por que não? No aromático, a gente tem uma possibilidade excelente para as nossas emoções, para a gestão das nossas emoções. Isso porque a via aromática ativa o nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico é a parte do nosso cérebro que é responsável por controlar emoções e memória de longo prazo. Então, quando eu estou estimulando o meu sistema límbico, eu estou dando estímulos que vão resultar em emoções equilibradas ou alguma coisa que eu queira estimular, por exemplo, seja um relaxamento ou seja um momento de mais alerta, de estado de alerta. E eu também estou ali beneficiando a minha memória, daí o alecrim para ajudar a gente na nossa memória, a fixar as memórias e criar aí as memórias de longo prazo, por exemplo, certo? E é excelente para congestão nasal por motivos óbvios, né? Quando eu inalo, eu estou imediatamente colocando as minhas vias aéreas superiores em contato com os óleos essenciais. Então, para congestão nasal, pode ser um milagre, quase que um milagre. Então, formas de uso aromático, você pode inalar direto no vidrinho. Então, abriu o vidrinho, passou aqui para inalar. Pode ser na palma das mãos e você vai fazer uma inalação com as mãos em concha, né?
Você pode usar um difusor de ambiente, você pode usar um difusor pessoal, que pode ser um colar, às vezes uma pulseira. Você pode utilizar como perfume ou colônia e passar nos seus pulsos, na sua nuca, no chakra cardíaco. São excelentes pontos. E aí você está não só utilizando, nesse caso, fazendo um mix de uso tópico, que é passando, com o uso aromático, porque está em regiões que você vai fatalmente sentir o aroma também, certo? E ventiladores. Eu gosto de dar essa sugestão para quem ainda não tem um difusor de ambiente, que pode pegar o óleo essencial, colocar, por exemplo, numa bolinha de algodão e colocar aquela bolinha de algodão aromatizada na saída do ventilador ou do ar-condicionado. Algumas receitinhas só para você usar no difusor de ambiente. Você pode experimentar ylang-ylang com sálvia para fazer um romance, dar uma estimulada no feminino. Sândalo com capim-limão, vai buscar aí um romance, dar uma estimulada no masculino. Se a gente juntar alecrim com laranja e hortelã, vai ser uma mistura bem energizante, com certeza. E se eu tô querendo dar uma desestressada, posso experimentar limão siciliano com laranja, cedro e cravo. É interessante a gente observar que isso aqui são sugestões, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter o seu óleo preferido para isso, para aquilo. E tá tudo certo, porque os óleos essenciais são tão complexos quimicamente quanto a gente é complexo emocionalmente e fisicamente também, porque cada pessoa tem a sua questão. Então, cada pessoa dá um match diferente com um óleo essencial ou outro. Procure o seu, o que faz o seu momento uau. Uso tópico é um uso muito utilizado para alívio imediato de desconfortos locais. Então, o mosquito me picou, caramba, eu vou passar lavanda ali para já dar uma melhorada na coceira, no inchaço, às vezes na reação alérgica. Se eu tô com dor no meu ombro, com dor no meu cotovelo, poxa, eu vou passar topicamente para tentar reduzir aquela dor, aquela inflamação, aquela tensão muscular. Então é muito bom para um alívio imediato de desconfortos locais. Eu gosto muito de passar nos pés e na coluna quando eu estou pensando em prevenção, principalmente se eu estou falando de criança, porque são lugares bem seguros da gente passar os óleos essenciais nas crianças, diluídos, né, claro. E você pode usar pontos de reflexologia, os chakras, de regiões bem vascularizadas para que penetre na nossa corrente sanguínea e a gente tenha também um efeito sistêmico, certo? E lembra de buscar sempre dentro do possível, a diluição em óleo vegetal, né? Para a gente evitar sensibilidade. Então, o uso tópico é um uso que ele pode ser bem pontual e externo, cuidar de pele, cuidar de cabelo, e a gente vai ver esse resultado na prática utilizando o óleo essencial num shampoo natural, utilizando o óleo essencial num sabonete natural, para a gente cuidar de pele e cabelo, por exemplo. Mas quando eu passo na minha pele, ele cai na minha corrente sanguínea. E eu posso ter um benefício mais sistêmico do uso daqueles óleos essenciais. Então, você pode aplicar diretamente, fazendo massagem, pode até utilizar no seu banho, tudo isso, né? Também lembrando que tem aí um componente aromático junto, né? A gente o passa, mas a gente também está sentindo o aroma naquele momento. Posso usar em compressas, em pontos de reflexologia, são exemplos. Então, para um banho aí bem relaxante, bem calmante, você pode utilizar camomila romana e lavanda. Num banho assim, para você elevar seu humor, você pode usar aí um hortelã-pimenta com a toranja e o alecrim. Lembra de diluir em álcool de cereais antes de colocar na água da banheira, porque o óleo essencial não dilui em água. E aí ele vai ficar pela superfície e eventualmente pode ser desconfortável se entrar em contato, por exemplo, com a região genital, tá bom? E aí você pode fazer também uma misturinha para uma massagem relaxante. Em 30 ml de óleo vegetal, você pode usar aí lavanda, mirra, ylang-ylang, camomila. E deixa para fazer essa massagem quando você estiver naquele momento realmente que você pode relaxar. Porque às vezes a gente está durante o dia precisando gerir as nossas emoções, cuidar aí da nossa ansiedade, do nosso estresse, mas relaxado exatamente a gente não pode ficar. Ou pelo menos não demais. O uso interno é algo delicado, porque a gente tem que ter muita atenção para a pureza do óleo essencial
E não é fácil a gente ter essa comprovação da pureza. A grande maioria das empresas, infelizmente, não fornece para a gente essa segurança, não passa para a gente essa segurança, porque não tem testes de qualidade que garantam a pureza ou não testam todos os lotes que produzem, por exemplo. Então, a gente precisa ter uma atenção, porque nem todo óleo essencial pode ser ingerido, muitos não podem, como é o caso, por exemplo, do cipreste, do cedro, não podem ser ingeridos, tá? O nosso corpo não metaboliza isso se a gente ingerir. Mas quando a gente faz de forma orientada, eles podem ser muito bons para funções estruturais do corpo, né? Então, podem ser muito bons para efeitos sistêmicos, então, para fortalecimento do sistema imunológico, para diminuição de inflamações generalizadas no corpo, para o sistema digestivo. Então, a gente pode ter esses benefícios estruturais do nosso corpo quando a gente tem uma boa orientação sobre o uso interno de um bom óleo essencial puro. E aí, se eu for usar, eu posso fazer sublingual, posso fazer numa cápsula vegana, posso fazer nas minhas bebidas e posso também utilizar na culinária. Muitas vezes na culinária, se eu for esquentar o óleo essencial, a propriedade terapêutica vai se perder. Mas você pode usar eles de forma aromática para aromatizar a sua culinária, certo? Mas atenção para não errar nas quantidades quando você for cozinhar. Por quê? Uma gota de um óleo essencial cítrico substitui uma colher de chá de raspas. Então, não pensa que uma gota é pouquinho e na receita tá lá uma colher de chá de raspas e você vai lá e põe 5 gotas de um óleo cítrico, porque vai ser demais. Uma gota de menta substitui uma colher de chá de folhas secas ou uma colher de folhas frescas. Uma gota de canela equivale a 2 colheres de sopa de canela em pó. Olha só isso, pessoal. E quando eu tô falando de ervas, orégano, alecrim, manjericão, manjerona são muito potentes. Então começa só molhando a ponta do palito. Você vai lá, molha a ponta do palito no óleo essencial e mexe com esse palito lá na sua receita. Experimenta e se precisar você repete, tá bom? Quando que a gente deve usar aromaterapia? Gente, todo dia, porque gestão de emoção, suporte para o nosso corpo é algo que a gente tem que fazer todo dia. Bem-estar é algo que a gente tem que botar na nossa rotina diária. Então, use sempre que você quiser elevar seu bem-estar físico e mental para fortalecimento dos sistemas do corpo, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema imunológico e para combater desconfortos pontuais, como que a gente já conversou. E pensa que a atuação é rápida. Para a maioria das questões, a atuação é rápida. Em 22 segundos, quando você usa aromaticamente, o seu sistema límbico está respondendo. Em 15 minutos internamente, em 22 minutos topicamente. Então, assim, quero pensar nas minhas emoções, um efeito rápido em relação às minhas emoções, a via aromática vai ser extremamente eficaz, com certeza absoluta. E para uso tópico, a gente precisa prestar atenção nessa tabelinha, que é uma tabelinha sugestiva, não existe consenso. A aromaterapia ela não é uma ciência exata, não existe consenso sobre várias questões entre os aromaterapeutas. Então eu peço sempre para usar o bom senso, lembrando que os óleos essenciais são extremamente concentrados e que alguns deles têm contraindicações. Use o seu bom senso, certo? Essa tabela é uma sugestão. Por exemplo, para fazer uma diluição de 5 ml, 5 ml equivale a uma colher de chá. Para eu fazer uma solução a 1% de óleo essencial, eu vou usar uma gota. E assim por diante. 2%, 2 gotas. 3%, 3 gotas. E assim por diante. É assim que a gente lê essa tabelinha aqui, beleza? E lembra que você vai sempre diluir para evitar sensibilidade no curto prazo e no longo também. A gente não quer ficar se expondo, mas hoje não me dá sensibilidade. Beleza, hoje não te dá. Mas eu não quero ter uma super exposição do meu corpo e eventualmente ficar alérgico
ou desenvolver uma sensibilidade no futuro por essa hiperexposição contínua. A gente não precisa hiperexpor, certo? Atenção que alguns óleos são quentes, o que significa que se eu botar na pele um orégano, por exemplo, ele vai me queimar, vai me dar uma sensação muito desconfortável, certo? E quando eu diluo em óleo vegetal e a validade daquela minha diluição ou daquela minha sinergia vai ser de acordo com os produtos que eu tiver utilizado como base. Ver quem é que está com a data de validade menor e aquela ali vai ser a data de validade do que você está produzindo. E para a gente poder garantir aquelas propriedades dentro daquela validade, tenta sempre guardar a sua misturinha ao abrigo da luz e do calor intenso, porque o óleo essencial ele se deteriora, seja com luz incidente direto e seja com oscilações de temperatura para mais, né, no calor. Não é necessário ser médico para usar aromaterapia, mas é preciso conhecer o poder dos óleos essenciais para evitar acidentes e incidentes. Esse é um ensinamento que o Jean Valnet, aquele médico militar francês que cuidou dos enfermos lá na Segunda Guerra Mundial, traz pra gente. Um beijo e até a próxima aula.